A Rainha Vitória teve um caso com um servo. Se tem uma coisa que a Rainha Vitória levou a sério, foi a ideia de amor eterno. Quando o príncipe Albert morreu, ela não só entrou em luto, ela praticamente fez da dor a sua nova identidade. Mas e se alguém tivesse conseguido tirá-la desse buraco emocional? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre John Brown, o homem que fez a rainha mais poderosa da Europa esquecer um pouco o seu sofrimento, o que gerou rumores que vão desde um casamento secreto até um filho escondido. Mas será que essa história é real ou só uma fofoca bem elaborada da era vitoriana? Pega o seu café e vem comigo, porque essa história tem mais mistérios do que o Diário Real queimado. A Rainha Vitória subiu ao trono em 1837 com 18 anos, cheia de energia e, segundo ela mesma, totalmente desinteressada em homens. Mas como todo mundo já imaginava, essa história não ia durar muito. Entra em cena o príncipe Albert e seu primo de primeiro grau. Sim, porque a realeza adorava manter tudo em família, literalmente. Mas o que importa aqui era que Albert não era qualquer príncipe. Ele era organizado, disciplinado e sério ao extremo. Tipo aquele aluno que senta na frente da sala, anota tudo e ainda lembra o professor de passar o dever de casa. Já Vitória era impulsiva, cheia de personalidade, bem mais emotiva. Em outras palavras, eles eram opostos completos. E aí vem o primeiro plot twist. Foi Vitória que pediu o Albert em casamento. Isso porque, como rainha, ela tinha que tomar a iniciativa. Mas não pense que ela fez isso por pura formalidade. Ela estava muito apaixonada, de forma até obsessiva. Eles se casaram em 10 de fevereiro de 1840 e dali em diante a Vitória praticamente vivia e respirava o Albert. Ela viu o marido como um ser superior, um homem perfeito, mais inteligente do que todos ao redor. Na cabeça dela, ninguém tomava as melhores decisões que o Albert. E para ser justo, o cara era mesmo esperto. Ele ajudou a modernizar a monarquia, teve um papel essencial em reformas políticas e sociais e, de certa forma, se tornou a verdadeira força por trás do trono. Mas agora vem um detalhe importante. O príncipe Albert tinha um trauma de traição. A própria mãe, a princesa Luísa de Saxe-Gotha-Altenburgo, foi mandada embora da corte depois de trair o marido. O Albert tinha apenas 5 anos quando isso aconteceu, e o escândalo o marcou para sempre. Ele odiava a infidelidade e cresceu com a ideia de que um homem deveria ser moralmente impreensível. Então, imagina o choque dele quando ele descobriu que o filho, o futuro Eduardo VII, não puxou nada dessa virtude. O Bert gostava de festas, bebida e principalmente mulheres. E o Albert odiou isso. Em 1861, o príncipe pegador arranjou um escândalo daqueles. Ele foi flagrado com uma atriz chamada Millie Clifford e a corte entrou em pânico. Vitória, que já via Bert como um desgosto ambulante, ficou furiosa. Mas quem realmente levou isso a sério foi o Albert. O Albert viajou até Cambridge, onde o Bert estudava, e passou um sermão daqueles no filho. A conversa aconteceu ao ar livre, no meio de um tempo horrível, frio e chuvoso. O príncipe já estava fraco e doente antes disso, e a discussão só piorou seu estado. Dias depois, o Albert voltou para casa com febre. E aí vem a grande questão. Será que essa briga na chuva fez o Albert adoecer de vez? Não sabemos. O que a gente sabe é que os médicos da época diagnosticaram febre tifoide. Mas há historiadores que acreditam que ele já sofria de uma doença crônica, como insuficiência renal ou doença de Crohn. Enfim, o que se sabe é que poucas semanas depois da discussão com o filho, o Albert morreu e Vitória desabou. A Rainha Vitória entrou em um luto tão profundo que parecia ter perdido a própria vontade de viver. A partir daquele momento, a rainha decidiu que preto seria sua cor oficial até o fim da vida. Seu quarto foi transformado em um santuário para o Albert. E todas as noites um criado preparava a bacia de água quente como se o falecido ainda fosse precisar dela para se lavar. A rainha então se isolou completamente da vida pública, passando longos períodos no castelo de Balmoral.
O governo começou a ficar bem preocupado e a população já estava se perguntando se ela algum dia voltaria a governar de verdade. Foi nesse momento que um certo escocês entrou em cena, John Brown. O homem que fez o impensável, arrancou a vitória do fundo do poço. John Brown nasceu no dia 8 de dezembro de 1826 em Cratchilneld, lá na Escócia. Esse Balmoral soa como um nome familiar é porque essa região ficava perto do castelo de Balmoral, que mais tarde se tornaria o refúgio favorito da Rainha Vitória. O Brown cresceu em meio a uma família de trabalhadores, com vários irmãos que também acabaram servindo à realeza. Mas ele não era um criado qualquer. Desde cedo mostrou um talento natural para lidar com cavalos e com as paisagens acidentadas das Highlands escoceses. E aqui entra um detalhe importante. John Brown era um ghillie. E você está se perguntando o que é um ghillie? Calma que eu te explico. Na Escócia era basicamente um guia para caça e pesca. Alguém que conhecia cada centímetro das montanhas e riachos da região. Mas o trabalho ia além disso. Ele também era um assistente pessoal para nobres que gostavam de explorar as Highlands. Ou seja, John Brown não era apenas um servo qualquer. Ele era um especialista em sobreviver no meio do nada. Alguém que sabia exatamente como manter a rainha segura e confortável nas suas viagens pela Escócia. E a Vitória adorava a Escócia. O castelo de Balmoral se tornou então, como eu comentei, um refúgio emocional para a Vitória. Ela e Albert tinham alugado a propriedade em 1848 e aí, em 1852, decidiram comprá-la oficialmente. O príncipe Albert adorava a ideia de comprar o castelo de Balmoral e ter uma vida simples no campo. E a rainha Vitória se apaixonou pelo clima, pelas paisagens e pelo estilo de vida escocês. Foi o Albert que contratou o John Brown para trabalhar na propriedade como um dos guias pessoais da família real. Na época, o papel de Brown era relativamente simples. Ajudar nos passeios a cavalo, cuidar dos animais e garantir que tudo estivesse em ordem para os momentos de lazer da realeza. Mas o destino tinha planos bem maiores para ele. Porque, quando Albert morreu, Balmoral se tornou o esconderijo da rainha. Ela fugiu para lá para se afastar da corte e do peso da monarquia. E adivinha quem estava lá para recebê-la? John Brown. Vitória estava devastada. Sua vida girava em torno do marido e agora ele simplesmente não estava mais lá. Ela passou então a evitar Londres, o governo e praticamente qualquer responsabilidade. Foi aí que John Brown começou a ganhar espaço na vida da Rainha Vitória. Ele não era só um criado. Ele era alguém que falava com a Vitória sem medo, que a tratava de um jeito que ninguém mais ousava tratar. E aqui a gente tem mais um detalhe interessante. O John Brown era completamente o oposto do Albert. Se o Albert era sofisticado, disciplinado e formal, o Brown era direto, bruto e não tinha paciência para frescuras. E, por algum motivo, a Vitória adorava isso. Se ele achasse, por exemplo, que a Vitória estava mal vestida, ele dizia na cara dela: "O que é isso que você está vestindo hoje?" Imagina a cara dos outros criados ouvindo isso. Enquanto a corte inteira tratava a Vitória como uma figura intocável, o John a via como uma pessoa normal. E essa conexão só ficou mais forte com o tempo. Mas é claro que essa proximidade começou a incomodar muita gente. Os aristocratas britânicos não estavam acostumados a ver a rainha dando liberdade para um simples criado. E o pior, ele não era nem um pouco discreto sobre sua influência. Brown chamava Vitória de mulher, ignorava formalidades e não hesitava em dizer a verdade na cara dela. E adivinha quem odiava isso? O filho dela, o futuro Eduardo VII. O mesmo filho que já tinha dado muita dor de cabeça para Albert e Vitória, agora via a própria mãe passar mais tempo com um escocês rústico do que com qualquer outro membro da família real. Isso foi só o começo dos boatos. A relação entre a Vitória e o John Brown era intensa e muito suspeita para os padrões da época. Agora, a pergunta que não quer calar. Será que eles tinham um romance ou era só uma amizade muito próxima? Porque não faltaram rumores e alguns chegaram a ser muito inacreditáveis.
Como, por exemplo, existiam boatos de que a rainha tinha se casado secretamente com John Brown. Essa história ficou ainda mais suspeita quando, anos depois, surgiu o rumor de que o capelão da rainha, o reverendo Norman MacLeod, confessou no leito de morte que havia realizado essa cerimônia secreta. Agora, vamos ser realistas. Não existe uma única prova concreta desse suposto casamento. Nenhuma. Nenhum documento, nenhuma carta, nenhuma pista oficial. Mas o simples fato desse rumor ter ganhado força já diz muita coisa sobre a relação dos dois e como ela era vista na época. E o pior é que essa não foi a única fofoca absurda, porque se casar em segredo já era um escândalo. Mas imagina dizer que a rainha estava grávida do seu criado. Em certo momento, os rumores deram um salto para esse nível máximo de dramaticidade. Um jornal suíço publicou que a Vitória estava grávida do John Brown. Se isso fosse verdade, seria o maior escândalo da era vitoriana. Mas vamos aos fatos. Vitória tinha 54 anos na época do boato. Ou seja, biologicamente uma gravidez já seria altamente improvável. Segundo, não há nenhuma evidência disso. Nenhuma carta, diário ou relato confiável menciona algo assim. Esse rumor provavelmente foi só mais uma fofoca sensacionalista da época. Tipo aquelas manchetes de tabloide que afirmam que celebridades foram abduzidas por alienígenas. Mas o simples fato de ter alguém inventando isso mostra o nível de especulação que rolava em torno dos dois. Mas então, se a imprensa da época estava enlouquecendo, imagina a corte britânica. Enfim, como eu já comentei, se tinha alguém que detestava o John Brown, era o Bert, o futuro Eduardo VII. Ele já não tinha uma relação muito boa com a mãe, afinal Albert morreu logo depois de lhe dar um sermão. Então ver a Vitória tratando o Brown como quase um substituto emocional para o seu falecido pai era insuportável. E o Bert acabou não estando sozinho nessa. A nobreza britânica considerava Brown um abusado, intrometido e desrespeitoso. Mas a Vitória não estava nem aí. Ela protegia o Brown de todas as críticas e fazia questão de mostrar o quanto confiava nele. Mandou fazer um retrato oficial dele, o que era praticamente um crime para alguém da classe servil, dava presentes para ele e em várias cartas e anotações descrevia o quanto ele era essencial para o seu bem-estar. Em um dos seus diários, ela escreveu que Brown a fazia rir e ajudava a aliviar o seu luto, algo que ninguém mais conseguia. Isso, é claro, só fez com que a nobreza o odiasse ainda mais. Agora, se tem uma coisa suspeita nessa história toda, é o fato de que muitos registros sobre o John Brown desapareceram. Quando a Vitória morreu em 1901, uma das primeiras ações do Eduardo VII foi mandar destruir cartas e documentos que mencionavam o Brown. Agora, vamos pensar. Se a relação deles era apenas de amizade, por que o Eduardo fez questão de apagar qualquer evidência? Era apenas rancor contra um criado que ele odiava ou havia algo que ele queria esconder? Aqui entra uma questão interessante. Algumas cartas da Rainha Vitória sobre o John Brown sobreviveram. Nelas, a Rainha Vitória demonstrava um apego emocional fortíssimo, mas nada que confirmasse um romance físico. Isso significa que os dois tinham um relacionamento secreto? Não necessariamente. Mas significa que algo incomodava profundamente a família real. Se isso era amor romântico ou uma amizade inabalável, fica para a interpretação de cada um. Mas o que não dá para negar é que o Brown foi a pessoa mais importante para a Vitória depois da morte do Albert. E a rainha nunca escondeu isso. Se a morte do Albert foi o primeiro golpe que destruiu emocionalmente a Vitória, a morte do John Brown foi o segundo. E mais uma vez a rainha entrou em um luto profundo, mas agora com um detalhe curioso. A família real não queria que ninguém soubesse o quanto ela sofreu pela perda do criado. O John Brown, que passou a vida inteira sendo leal à rainha Vitória, lidando com o ódio da corte, acabou sendo vencido por um inimigo que não podia enfrentar. Uma doença respiratória agravada pelo alcoolismo. Ele morreu em 27 de março de 1883, aos 56 anos, no castelo de Windsor. E a Rainha Vitória, é claro, ficou devastada. E se você acha que ela lidou com essa perda de forma discreta, nananina.
Ela escreveu sobre ele de forma tão emocional quanto escreveu sobre o Albert. Em uma carta a um visconde, a Vitória descreveu John Brown como um homem corajoso, leal, justo, altruísta e essencial para sua vida. Mas o detalhe mais impactante vem quando ela admite que, pela segunda vez na vida, sentia que não conseguiria suportar o peso da perda. Segunda vez? Exatamente. Ela comparou a morte do John Brown com a de Albert. Isso por si só já dá uma ideia de como Brown era importante para ela. E claro, isso deixou a corte britânica completamente indignada. Afinal, Albert era o príncipe consorte, pai dos filhos dela, e Brown era um servo escocês. Mas para Vitória, essa diferença nunca importou. Se a família real já estava incomodada, ela resolveu ir ainda mais longe em homenagens ao seu fiel escocês. Lembra que quando Albert morreu, ela transformou sua casa em um santuário? Com Brown não foi diferente. Primeiro, ela mandou erguer uma estátua dele em Balmoral com uma inscrição que dizia: "A memória de John Brown, o mais leal dos amigos, um servo dedicado e verdadeiro." Agora, imagina a reação da família real. Sim, o Eduardo VII, seu filho, ficou furioso. Para ele, isso já era um insulto. Mas a rainha Vitória não parou por aí. Ela mandou fazer retratos do Brown, ordenou que fossem feitas inscrições em sua homenagem e, segundo rumores, até dormia com uma mecha de cabelo dele dentro de um medalhão. Mas de todas as homenagens, o que realmente deixou a corte perplexa foi o que a Vitória fez no dia da sua própria morte. Agora, sem existir qualquer dúvida sobre a importância do John Brown na vida da Vitória, basta olhar para os objetos que ela escolheu levar para o túmulo. Pouco antes de morrer, a Vitória deixou uma lista específica de pertences que deveriam ser colocados ao lado dela no caixão. Entre os itens estavam o roupão de Albert, um molde de gesso da mão do Albert, uma mecha de cabelo do John Brown, uma foto de John Brown, cuidadosamente embrulhada em um papel de seda branco e colocada na mão esquerda dela. E o mais chocante, a aliança de casamento da mãe do John Brown, colocada na sua mão direita. Peraí. O anel da mãe do Brown? Essa foi a parte que realmente fez a corte entrar em colapso. Tradicionalmente, esse tipo de anel era passado para a noiva quando o filho se casava. Então, o que a Vitória estava insinuando? Romance secreto, casamento secreto ou uma amizade inabalável? A relação entre Vitória e John Brown ainda divide historiadores e rende muitas especulações até hoje. Mas uma coisa é certa, para a rainha, ele foi uma das pessoas mais importantes da sua vida. A corte tentou apagar essa história, mas se mais de um século depois a gente está aqui falando dessa história, então talvez a Vitória tenha vencido essa batalha. Agora me conta, o que você acha disso? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.